Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém, povo de Deus. Agradecer a Deus por estar aqui hoje nessa cidade, Presidente Médici, pregando o Evangelho do Senhor. Louvo a Deus por todos que estão aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Pelo pastor também Kenais. Louvado seja o nome do Senhor. Pelo pastor Fábio. Por toda a comitiva de obreiros, pastores que estão aqui na retaguarda. Louvado seja o nome do Senhor. Quero pedir para o povo amado da Igreja do Senhor abrir a Bíblia no livro de Mateus. Mateus, louvado seja o nome do Senhor, capítulo 14. Mateus capítulo 14, a partir do versículo 24, a qual a palavra do Senhor fala: E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima das águas. E o discípulo, vendo caminhando sobre o mar, assustou-se, dizendo: é um fantasma. Gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, disse: tendo bom ânimo, sou eu, não temas. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui é uma mensagem muito bem conhecida pelos leitores da Bíblia, louvado seja o nome do Senhor. Mas para eu trazer mais bem explicada essa mensagem, eu vou pregar, louvado seja o nome do Senhor, através de Mateus capítulo 14, do versículo 13 adiante, a qual vai ser a multiplicação dos pães e dos peixes, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que quando Jesus ele vai passando por cidade em cidade, cada cidade que Jesus ia passando, louvado seja o nome do Senhor, a cura que Jesus passava, realizava, aonde Jesus passava, o milagre acontecia. Aonde Jesus passava, louvado seja o nome do Senhor, ia uma grande multidão à sua companhia. Sabe por quê? Porque era um homem que andava com a presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E é Jesus Cristo hoje, nessa noite, louvado seja o nome do Senhor, que está passando aqui no meio dessa igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Ele quer algo de mim, de você, que você venha abrir a sua boca e glorificar. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o crente de boca fechada, ele não recebe. Louvado seja o nome do Senhor. E é isso que a Bíblia vai dizer, que lá vai Jesus passando naquela cidade, e aquela grande multidão vai se encontrar com Ele. E quando aquela grande multidão se encontra, a Bíblia diz que os discípulos se aproximam de Jesus. E quando aquele discípulo se aproxima, a Bíblia diz que os discípulos vão dizer: Jesus, despede essa multidão, para que não possam padecer, louvado seja o nome do Senhor, de fome nessa cidade. Eu venho olhar e entender através dessa mensagem que louvado seja o nome do Senhor, quando o discípulo diz: despede, louvado seja o nome do Senhor, esse povo, porque a cidade, louvado seja o nome do Senhor, é deserta, o lugar é deserto. Louvado seja o nome do Senhor. Já quero trazer algo para você entender. Deus, louvado seja o nome do Senhor, não vai deixar de operar na tua vida por causa de lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não vai deixar de operar na tua vida por causa de deserto. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós sabemos que Deus, Ele age a providência na minha e na tua vida. É quando nós estamos, louvado seja o nome do Senhor, é no deserto. Porque a Bíblia diz no livro de Lucas capítulo 4, que Jesus, louvado seja o nome do Senhor, foi atentado no deserto por Satanás. Mas a Bíblia vai dizer que quando ele foi atentado naquele lugar, a Bíblia diz que agora Deus manda, louvado seja o nome do Senhor, anjos para saciar a fome de Jesus naquele lugar. Tá vendo a providência que Deus ouviu naquele lugar? Louvado seja o nome do Senhor. Outra coisa que eu quero trazer para você, a Bíblia diz também, louvado seja o nome do Senhor, livro de 1 Reis capítulo 17, vai dizer também de uma providência muito bem conhecida no deserto. A Bíblia diz que Elias vai para o deserto, louvado seja o nome do Senhor, e quando ele chega lá, a Bíblia vai dizer que povos vão saciar a fome dele. Louvado seja o nome do Senhor naquele deserto. Louvado seja o nome do Senhor. Não importa o deserto que tu passa, louvado seja o nome do Senhor, mas Deus vai agir com a providência na tua vida nesse deserto. Porque nós sabemos que crente que é crente, ele tem que passar por o deserto. Porque o crente que não passa por o deserto, como é que ele vai ser aprovado por Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Porque Tiago vai nos falar no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 12, que bem-aventurado é o varão que sofre as provocações, as atentações, porque depois que ele está sendo aprovado, ele recebe a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu àqueles que o amam. Louvado seja o nome do Senhor. Eis que a Bíblia vai dizer que eles chegaram ao encontro dele. Mas Jesus olhou para aquele discípulo e falou: olha, não temos, não vamos mandar, louvado seja o Senhor, esse povo voltar. Mas primeiramente vamos saciar a fome desse povo. Eu começo a olhar nessa mensagem, começo a ver e entender comigo. A Bíblia diz que Jesus não fez aquele povo voltar com fome. Louvado seja o nome do Senhor, mas voltou saciado.
Sabe o que eu quero dizer para Deus através dessa mensagem para você que Deus falou no meu coração? Não importa do lugar que você veio. Talvez você pode ter vindo já dessa cidade, de alguma rua, de algum bairro. Talvez você pode ter vindo, louvado seja o Senhor, de outra cidade. Louvado seja o Senhor. E Deus manda te dizer: você veio, louvado seja o Senhor. Mas da mesma forma que você veio, você não volta. Louvado seja o nome do Senhor. Você não vai voltar com fome, você não vai voltar com sede, mas você vai voltar saciado. Louvado seja o nome do Senhor. Saciado da presença de Deus. Saciado, louvado seja o nome do Senhor, do poder de Deus. Talvez você saiu, louvado seja o nome do Senhor, em busca de adorar o Senhor, mas também em busca de receber o milagre da parte de Deus. E Deus manda eu te dizer através desse versículo: você vai voltar para a tua casa, mas vai voltar com o teu milagre, porque Ele não quer que você volte da mesma forma. Você vai voltar saciado, para que você não possa padecer no meio do caminho. Assim como Ele falou para esses homens, eles não vão voltar da mesma forma, para que não possa padecer no meio do caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Como assim padecer a fé? Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você busca o Senhor e você não recebe aquilo que você pede, e você vai começar a desanimar. Louvado seja o nome do Senhor, a fé. E Deus diz para você através desse versículo: da mesma forma você não volta. Louvado seja o Senhor, porque a vida de você aqui nessa casa não é em vão. Louvado seja o nome do Senhor. Esse que a Bíblia começa a dizer, a qual nos versículos que nós acabamos de ler, vai explicar, louvado seja o nome do Senhor, que quando Jesus despediu aquela multidão, Ele vai começar agora a falar para os seus discípulos: olha, vocês vão na frente e eu despeço a multidão. E agora, louvado seja o nome do Senhor, a Bíblia vai dizer que Ele vai, porque nós temos que obedecer à voz do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E eis que quando Ele vai, louvado seja o nome do Senhor, despede a multidão, os discípulos estão indo na frente. A Bíblia vai dizer que lá vai Jesus agora caminhando sobre o mar. Louvado seja o nome do Senhor. E quando aqueles homens eles começam a ver agora Jesus caminhando sobre o mar, vão que se impressionar, vão que se apavorizar. Louvado seja o nome do Senhor, porque assim na nossa vida nós vamos, louvado seja o nome do Senhor, se impressionar com aquilo que Deus faz na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Quem não já foi surpreendido com milagres que Deus já fez na tua vida? Quem foi que já foi surpreendido com alguma cura, com alguma libertação? Porque assim, Deus Ele sempre há de nos surpreender. E hoje, nessa noite, Deus manda eu te dizer: vai te surpreender, você vai se surpreender. Louvado seja o nome do Senhor, com aquilo que Deus vai fazer na tua vida. Você vai se surpreender, louvado seja o nome do Senhor, com aquilo que Deus vai fazer na tua casa, na tua família, no teu casamento. Louvado seja o nome do Senhor, você vai se surpreender. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia começa a dizer que lá vai aquele discípulo, e quando eles começam a avistar, começou a dar aquele temor no seu coração, aquele medo. E a Bíblia diz que quando eles começaram a ficar com medo, a Bíblia diz que Pedro agora vai olhar e vai dizer: Senhor, se és tu, se eu estiver contigo andando sobre as águas. Ele fez o que ele queria, ir ao encontro do Senhor Jesus Cristo. É isso que Jesus queria daquelas pessoas que estavam naquele barco, era que aquelas pessoas viessem ao encontro dele. Porque para Deus operar milagre na minha e na tua vida, Ele quer o que? Que nós venhamos se encontrar com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. E é isso que Deus quer dizer para você: você vai receber aquilo que você colocou no seu coração. Por quê? Porque você veio se encontrar com Ele. Louvado seja o nome do Senhor nesta noite. Você veio se encontrar com Ele aqui na casa do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que quando ele se encontra com Ele, ele começa a andar sobre as águas. Louvado seja o nome do Senhor. E quando ele começa a dar os seus primeiros passos, a Bíblia diz que ele vai parar para olhar para a força do vento. Ou seja, a força do vento que significa para nós é a dificuldade, os problemas que nós passamos na nossa vida. Qual é o crente que não vai observar para os problemas que nós passamos? Porque senão normal tem que aparecer os problemas. Louvado seja o nome do Senhor. Para quê? Para que possa manter nós firmes na presença do Senhor. Porque eu começo a olhar e entender, se não tivesse aparecido, louvado seja o nome do Senhor, aquela tempestade, não tivesse aparecido aquele vento forte, não tivesse aquelas águas na frente de Pedro, como é que Pedro ia começar a andar aquelas águas? Como é que Pedro ia se encontrar com Jesus? Por quê? Porque não poderia, louvado seja o nome do Senhor, ele se encontrar com Jesus, sendo que ele não pudesse andar por cima das águas. Ou seja, as águas não impediam para que Pedro se aproximasse de Jesus. As águas fez que Pedro se aproximasse. Então, está entendendo?
O problema que você passa, a luta que você passa, não vai te distanciar da presença do Senhor. Ela vai te aproximar da presença do Senhor. Porque você quer ver uma coisa? O crente, quando ele está passando por luta e por prova, ele ora mais, louvado seja o nome do Senhor. Ele busca mais, louvado seja o nome do Senhor. Quer ver? Louvado seja o nome do Senhor. Quando o crente está com a vida boa na presença do Senhor, ele esquece mais a Deus. Eu falo isso, irmão, é por experiência própria. A pessoa, louvado seja o nome do Senhor, quando tem de tudo na sua casa, quando está com a vida boa, se afasta mais de Deus. Para louvado seja o nome do Senhor, não querer ver nós se afastar da presença. Ele não entrega aquilo que nós quer, louvado seja o Senhor. Ele vai o que? Amassar mais do vaso, louvado seja o Senhor. Preparar mais do vaso na presença dele. Porque tem pessoas, louvado seja o nome do Senhor, que estão esperando um milagre para que quando receber vai sair da casa dele. Mas não sabendo ele que Deus conhece a nossa mente, conhece o nosso coração, esquadrinha tudo. E quando Pedro, louvado seja o nome do Senhor, ele começou a se aproximar, ele parou para olhar para a dificuldade, parou para olhar para a força do vento, parou para olhar para a tempestade. E quando ele fez o que? Olhou, ele afundou. Porque assim, irmão, quando nós paramos para olhar, nós está com um floco indo para frente, louvado seja o nome do Senhor. E quando tira o floco de Jesus, nós vemos o que? Afundar. Louvado seja o nome do Senhor. Assim mesmo também quando nós estamos andando num veículo, que nós tira a atenção do lado, para a direita, para a esquerda, vem o que? Acontecer um acidente. Assim também na presença do Senhor, não tira o olho para a direita nem para a esquerda, mas floque em Deus, louvado seja o nome do Senhor, em Deus que está na tua frente. Porque na medida que nós tirar os olhos, vamos o que? Cair, afundar. Mas nós sabemos de uma coisa, que a Bíblia diz que quando Pedro afundou, ele fez o que? Clamou. E é isso que Deus espera de nós. É mesmo que nós esteja caindo, fazer o que? Clamar. Mesmo que nós esteja lá embaixo, fazer o que? Clamar. Não é porque, irmão, você está com a vida boa, você vai parar de clamar ao Senhor. Não, continua clamando, continua buscando. Louvado seja o nome do Senhor, a presença dEle, a face dEle. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que lá vai ele clamar, e Jesus foi o que? Estendeu a mão para ele. Eu começo a ver através dessa mensagem Jesus Cristo estendendo a mão para ele. Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quando nós começamos a cair, Ele estende a mão para nós. Agora começa a ver, quando Deus estende a mão para você e te tira do sufoco, você vai imaginar, louvado seja o nome do Senhor, Deus me tirou. Talvez você vai pôr a confiança naquela pessoa que está do teu lado. Talvez você vai pôr tanta confiança que vai esquecer de Deus. Louvado seja o Senhor. Aquele que você menos espera é aquele que vai estar do teu lado quando você cair. Aquele que você menos espera é aquele que vai estender a mão para você quando você estiver lá embaixo. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso, irmão, que tem pessoas que colocam mais a confiança no homem e depois ele coloca a confiança em Deus. Mas quando ele começa a quebrar a cara, ele vai ver que o amigo fiel, louvado seja o nome do Senhor, é aquele que estava ao teu lado. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai começar a dizer. Agora eu começo a olhar para essa mensagem e começo a ver, entender uma coisa que Deus acabou de tocar no meu coração, que tem coisas que vai do que nos afastar e distanciar de Deus. Tem 3 coisas, irmão, louvado seja o nome do Senhor. A primeira coisa é o pecado. A segunda coisa é a vaidade. E a terceira coisa é a preocupação. Tem pessoas que estão o quê? Saindo do floco, se preocupando. Louvado seja o nome do Senhor, com o quê? Com as coisas terrestres. Com o quê? Louvado seja o Senhor, com a saúde de um filho. Mas ele tem que pensar assim: se eu estiver na presença do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, a dificuldade que eu estou passando, a luta que eu estou passando vai ser resolvida. Louvado seja o nome do Senhor. E a segunda coisa é o pecado. O que tem de pessoas saindo da presença do Senhor por causa do pecado, louvado seja o Senhor, porque está achando mais fácil. Está achando mais difícil adorar o Senhor, mas achando mais fácil o pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Que é o pecado que Deus abomina. Louvado seja o nome do Senhor. Pecado que fede na narina dele. Louvado seja o nome do Senhor. E é isso que vai o que? Distanciar a crente da presença do Senhor por causa do pecado. Louvado seja o nome do Senhor. E a vaidade, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor, que lá no livro de Apocalipse capítulo 7 vai dizer uma história muito bem conhecida. A Bíblia vai dizer em Apocalipse capítulo 7 que João vai ter uma visão. Louvado seja o nome do Senhor.
Uma visão que ele vai ver a igreja toda de branco. Louvado seja o nome do Senhor. E quando ele começa a avistar aquela igreja de branco, ele vai ver, tinha todas as nações, todas as línguas e vários povos. Louvado seja o nome do Senhor. Com aquela vestidura branca. Mas quando ele começa a olhar e entender, a Bíblia diz que chega um ancião na presença dele e pergunta: quem é esse povo de vestes brancas? Louvado seja o nome do Senhor. Eu começo a olhar e entender através dessa mensagem, venho ver e entender que não é por causa, louvado seja o nome do Senhor, das nossas vestiduras brancas da terra. Porque tem pessoas que colocam tanta roupa branca, louvado seja o nome do Senhor. Ele vai pensar: a roupa branca é a santidade aqui na terra. Mas a Bíblia não fala, não é dessa roupa branca, louvado seja o nome do Senhor, a qual várias pessoas estão vestidas. Mas é a roupa branca, louvado seja o nome do Senhor, que está preparada para você no céu. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que lá no livro, louvado seja o nome do Senhor, que eu acabei de falar sobre a vaidade. Porque tem pessoas que colocam roupa de todo jeito. Louvado seja o nome do Senhor. Pessoas, louvado seja o nome do Senhor, que só é crente. Louvado seja o Senhor dentro da igreja. Na sua casa não é, louvado seja o Senhor. Tem pessoas que estão se preocupando pelo pastor, ver ele bem vestido, mas ele não se lembra que quem está acima dele é o pastor. Louvado seja o Senhor. Quem está acima do pastor é Deus. E esse sim pode estar te na tua casa. Tem pessoas, irmão, que está louvado seja o Senhor igual o mundo na sua casa, se preocupando. Louvado seja o Senhor, não se preocupa com o corpo, porque a Bíblia diz que nós somos o corpo e a morada do Espírito Santo. Louvado seja o Senhor. Isso aqui é só um teste aqui na terra. Louvado seja o Senhor. Como você se comporta na presença, como você se veste na presença. Louvado seja o nome do Senhor. Como é que Deus vai te colocar umas vestes brancas e você lá no céu, sendo que você está contaminado aqui na terra. Louvado seja o nome do Senhor. E eis que agora o ancião se aproxima dele e vai perguntar: quem é esse povo de vestes brancas? Agora João vai olhar para ele e vai dizer: Senhor, tu sabes. Sabe por quê? Porque nós temos que reconhecer que Deus sabe de tudo. Louvado seja o nome do Senhor. E agora a Bíblia vai começar a dizer: sabe quem é esse povo de vestes brancas? É aquele povo que passou pela grande atribulação, mas lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, você, irmão, que está passando por prova, que está passando por luta na presença do Senhor, continue firme, meu irmão. Continue firme buscando, continue firme adorando. Louvado seja o nome do Senhor, porque todo o pecado, louvado seja o nome do Senhor, foi lavado no sangue do Cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor, a qual o profeta João fala que foi lavado no sangue do Cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor. É isso, irmão, que essa mensagem quer trazer. Louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos andar na presença do Senhor flocado, mas andando na obediência. Nós podemos andar, louvado seja o nome do Senhor, mas não se preocupando com o mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa ele fazer o que quer. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós temos que fazer uma coisa que Jesus nos ensina no livro de Marcos, capítulo 14. Louvado seja o nome do Senhor. Marcos, capítulo 16, perdão, que ele fala: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aqueles que crê será salvo, e aqueles que não crê será condenado. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ele quer que eu e você venham pregar o evangelho, mas aquelas pessoas não querem dar ouvido. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Você fez a sua parte. Eu estou aqui, irmão, eu estou pregando. Louvado seja o nome do Senhor aqui. Eu não sei qual é o coração, louvado seja o nome do Senhor, que essa mensagem está entrando, mas eu quero dizer que aonde entrar vai permanecer. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que fazer a nossa parte de avisar. Louvado seja o nome do Senhor. Avisar, louvado seja o nome do Senhor, o povo de Deus, para que naquele dia que as trombetas soar, pessoas não vão dizer: eu não conhecia o Senhor. Conhecia, porque tem várias pessoas que pregou aqui na terra. A Bíblia diz no livro de Ezequiel, capítulo 3, 18, 19: se eu avisar o ímpio, certamente morrerás. E você não avisar para que ele possa se converter da sua iniquidade, ele vai morrer e você vai pagar pelo sangue dele. Louvado seja o Senhor. Mas se eu avisar o ímpio, certamente morrerás, e você avisar e ele não se converter, ele vai morrer na sua iniquidade, mas você vai salvar sua alma. Ou seja, nós avisando, louvado seja o nome do Senhor, Deus não vai mais se cobrar de nós. E é isso que Ele quer que eu e você, louvado seja o Senhor, fazemos na presença dEle. Leva o Evangelho, louvado seja o Senhor, a toda criatura.
E é essa a mensagem, louvado seja o nome do Senhor, que eu quero deixar ao coração da amada igreja. Louvado seja o nome do Senhor, agradeço a Deus por ter, louvado seja o nome do Senhor, me trazido aqui nessa igreja. Agradeço a Deus por todos, louvado seja o nome do Senhor que estão aqui presentes. Agradeço a Deus também, louvado seja o Senhor pela vida da minha esposa, a qual está do meu lado, companheira. Louvado seja o nome do Senhor, companheira de oração, porque a Bíblia também nos ensina que Jesus fala que louvado seja o nome do Senhor, quando ele mandou o povo para pregar nas aldeias, ele mandou de 2 em 2, louvado seja o nome do Senhor, para que quando um cair, o outro venha fortalecer. Louvado seja o nome do Senhor. Agradeço, louvado seja o nome do Senhor, minha rica oportunidade, em nome do Senhor Jesus Cristo.